Olá, terceiro ano. Hoje estamos aqui para a nossa aula de ciências. Eu espero que vocês tenham se divertido, né? Nós ainda não tínhamos nos visto depois do feriadão. Eu espero que vocês tenham se divertido, tenham brincado bastante, né? E hoje nós estamos aqui para a nossa aula, tá? Então, vocês vão pegar o livrinho, tá? E a gente vai dar continuidade ao conteúdo sobre os animais, né, que vocês devem ter observado que nessa unidade 3 do livro, a maioria dos conteúdos são referentes aos animais. Então, nós já falamos sobre os animais vertebrados, quais eram esses grupos, né, quais eram as características desses vertebrados. Nós já falamos sobre os invertebrados também, quais eram esses grupos, quais eram as suas características. E na aula passada nós falamos sobre a utilidade dos animais. Então nós vimos que tem muitos animais que fornecem produtos ou para serem consumidos, né, normalmente, ou para serem transformados nas indústrias. Então, no caso, desses animais, eles têm utilidade na nossa alimentação. Nós vimos que tem animais que são úteis como transportes, como é o caso do cavalo, do burro, do boi. Vimos que tem animais que são úteis como companhia, que são aqueles animais que nós podemos criar, né, para o convívio conosco. Então, são vários animais. Os animais, eles têm várias utilidades, né? E vários animais têm todas essas utilidades. Nós vimos que tem animais que ajudam as plantas a se reproduzirem, que eles ajudam no processo de polinização dessas plantas. Eles vão levando de flor em flor os grãos de pólen. Eles vão levando de flor em flor esses grãos de pólen. E assim vão auxiliando nessa reprodução. E que animais foram esses? Nós vimos as borboletas, as abelhas, os pássaros. Esses animais vão depositando esses grãos, né, vão levando de uma flor para outra, vão de flor em flor, certo? Nós vimos que os animais podem fornecer carne, leite, penas, ovos, né, para várias coisas que nós podemos fazer. E ficou como atividade pós-vídeo a página 143. Então, tinha assim, quarto, dê um exemplo ilustrando o que se pede. Letra A, animal usado como meio de transporte. Você poderia desenhar um cavalo, um boi, um burro, né? Porque os cavalos, tem pessoas que botam nas carroças, tem pessoas que montam, né, a cavalo também. Então, esses animais que puxam carroças, que são usados como transportes, é o que as pessoas falam de transportes de tração animal. Inclusive, já tem aí leis, né, tem pessoas que estão lutando para que esse tipo de transporte acabe. Né? Porque não sei se vocês já observaram, muitos desses animais, quando puxam carroças, eles às vezes apanham tanto que acabam feridos. Né? E a gente sabe que maltratos aos animais é crime. Então, tem algumas leis aí, algumas pessoas que estão batalhando por isso, para que esse tipo de transporte de tração animal ele se acabe. Letra B. Animal que fornece ovos e carne. Você poderia desenhar uma galinha ou uma codorna, que a carne desses dois animais aí, as carnes desses animais são bastante utilizadas, os ovos também, certo? Letra C. Animal cuja cartilagem é usada para remédio. Nós vimos, né, que o tubarão, a cartilagem dele é utilizada. Tem os peixes, né, são utilizados a carne na alimentação, tá?
Letra D. Animal que podemos aproveitar o mel e a cera. Muito fácil, né? A abelha. Então, C. Poderia escrever. Poderia desenhar a abelha. Lembrando, esse quarto quesito é para desenhar, não é para escrever o nome, tá certo? Quando a gente fala ilustrando, é desenhando. E aí são sugestões de respostas, tá certo? O quinto tinha assim: pesquise e descubra em que as indústrias transformam os produtos que os animais abaixo fornecem. Da vaca, o leite. O leite, ele é transformado nas indústrias em queijos, iogurtes, manteigas e outros produtos também, outros derivados do leite também, tá certo? Letra B, da abelha, a cera. A cera, ela é utilizada para fabricar materiais para laboratórios, para a indústria química e etc. Certo? O mel da abelha é utilizado na produção de xaropes, de cosméticos. Nós vimos que hoje em dia tem shampoo de mel, tem hidratante de mel, sabonete de mel. Do porco, aí tem em cima a carne, é utilizada para fazer linguiça, presunto, salsicha, salame, em várias coisas. E a gordura para fazer óleo e banha, certo? Então tem para várias coisas hoje em dia. Os produtos que vêm dos animais são utilizados. Então hoje nós vamos falar sobre um conteúdo que infelizmente não é um conteúdo legal. Página 144, os animais em extinção. Quando a gente se pergunta assim, quantos animais estão em extinção? A lista é muito grande mesmo. Né? E aí inclui, tem peixes em extinção, tem mamíferos que estão em extinção, tem répteis, tem anfíbios, então tem várias espécies que estão em extinção. E o principal causador dessa situação são os seres humanos. Né? Não todos, claro, aqueles que fazem mal à natureza. Aqui nessa primeira imagem nós temos o exemplo aí, né? Do macaquinho, a tartaruga, o gato do mato ou gato maracajá, como algumas pessoas chamam, arara azul, tamanduá. São alguns desses exemplos, porque são muitos mesmo, certo? E quem perde com isso é o meio ambiente, né? A natureza. Por quê? Os animais, veja só, tudo que a gente já estudou. A gente viu que os animais fornecem materiais, fornecem, né, para serem transformados, fornecem alimentos. Os animais, eles controlam a população uns dos outros. Então, tudo isso aí está se acabando, certo? Vocês devem ter observado que ultimamente vem se falando muito nessas queimadas do Pantanal. E é um assunto que deve ser falado bastante mesmo para que as pessoas se conscientizem, porque tem muitos animais que estão desaparecendo por conta disso. Antes a gente só ouvia falar mais na Amazônia, mas agora o Pantanal, se a gente for observar, a situação tá caótica, né? Tá séria mesmo. Quando a gente fala que um animal está em extinção, ou está ameaçado de extinção, então quer dizer o quê? Que ele corre o risco de desaparecer para sempre da Terra. Um grande exemplo que nós temos foram os dinossauros. Os dinossauros, eles foram extintos de vez, para sempre da Terra. A gente sabe que os dinossauros existem, por quê?
os arqueólogos, eles estudam, né, essa questão da história, assim. Então, eles, através das pegadas desses animais, dos fósseis desses animais, então, através de vários estudos, foi descoberto que existiram dinossauros. Mas a gente vê dinossauro hoje em dia. Os dinossauros, eles foram animais pré-históricos e a gente vê que eles desapareceram para sempre da Terra, né? Então, corre o risco de outros animais passarem por esse mesmo processo. E tem algumas coisas que nós vemos bastante que levam ao desaparecimento desses animais. Desmatamento, desmatamento, lembrando que é derrubada de árvores. Então, a gente diz assim, mas por que é que os animais desaparecem com o desmatamento? As árvores são derrubadas, tem animais que se reproduzem nas árvores, então eles já não vão ter mais onde se reproduzirem. Tem animais que se alimentam dos frutos, das folhas dessas árvores. Não tendo árvore, como é que eles vão comer? Então, muitos desses animais, eles saem, vão procurar outros lugares para poderem sobreviver e terminam morrendo. E alguns morrem mesmo porque não conseguem mais se reproduzir por falta de alimento, falta de abrigo, porque tem muitos animais que se abrigam nas árvores, né? Tanto do sol quanto do frio, eles precisam disso. As queimadas, voltando a falar do Pantanal, está demais, né? O Pantanal tá uma coisa que eu acho que nunca tinha acontecido do jeito que está agora. Então, as árvores, elas são queimadas, são destruídas também. Esses animais, muitos morrem queimados. Eles ficam sem ter aonde se reproduzirem. Os filhotes desses animais, que muitas vezes estão nos ninhos das árvores. Então, quando tudo aquilo ali é incendiado, esses animais morrem. A poluição. Se a gente polui a água, os animais aquáticos vão desaparecer. E se a gente polui o solo, também pode levar à extinção de vários animais, certo? Outra questão, aprisionamento de animais. O que seria aprisionamento? Animais que são criados presos. Tem algumas pessoas que criam animais que não deveriam criar, né? Porque segundo o IBAMA, né, que é o órgão responsável por fiscalizar, né, por criar metas e tudo mais em prol do meio ambiente. Nós vamos ver já já a sigla, o que é que significa. Então, tem alguns animais que são proibidos criar. E tem pessoas que criam esses animais em cativeiro, ou seja, criam esses animais presos. Então, esses animais não estão na natureza, eles não vão conseguir se reproduzir, ou seja, serão menos animais da natureza. Então, cada vez mais, né, esses animais vão diminuindo. Caça predatória. Tem muitas pessoas que caçam animais. Tem pessoas que caçam porque gostam mesmo, certo? Então, caçam aves e caçam outras espécies também. Então, caçam essas aves, levam essas aves ou traficam essas aves, né? Vendem essas aves de uma forma ilegal. Então, o que é que acontece? Menos aves na natureza. Essa questão aí da caça, as aves, elas lideram isso, tá? Os caçadores, eles apreciam muito as aves. Então, eles querem muito caçar aves para poder fazer isso. E alguns caçam, inclusive, animais como a onça, né? A onça, ela tem um couro muito bonito, tem uma pele muito bonita, então isso desperta nos caçadores também. Eles pegam os animais estilo a onça para poder
aproveitar o couro. Eles ganham dinheiro com isso. Então, infelizmente, são muitas formas de agressão à natureza, né? Já que os animais também estão sendo prejudicados. A pesca descontrolada. Tem alguns pescadores que eles não respeitam o período de reprodução dos peixes. Então, eles começam, vão pescando, pescando, pescando. Esses peixes vão desaparecer. Porque não dá nem tempo deles se reproduzirem. E quando eles estão se reproduzindo, eles são pescados. Então, eles não conseguem se reproduzir a tempo. Então, tem algumas espécies de peixes, inclusive na Amazônia, né, ali no rio Amazonas, que está desaparecendo também. Veja só que importante isso aí. No Brasil, existem mais de 1.000 espécies de animais ameaçadas de extinção. Não são 1.000 animais assim que desapareceram, não. São 1.000 tipos de animais, 1.000 espécies que estão ameaçadas, mais de 1.000. Né? A nossa fauna é tão rica devido à Amazônia, devido ao Pantanal. E agora, né? Com esses incêndios do Pantanal, esses incêndios florestais, esse número vai aumentar muito mais, né? Isso aí, esses dados que tem no livro de vocês foram, eles nem sonhavam com essas queimadas no Pantanal. Outro exemplo do que aconteceu ano passado. Provavelmente vocês devem se lembrar. O óleo que foi derramado nas praias daqui do Nordeste. Muitos peixes desapareceram, né? Muitos peixes morreram. Muitas tartarugas também morreram por causa de todo aquele óleo. Então, tudo isso aí, essa poluição, veja só o que a poluição na água fez, né? E a gente sabe que a poluição por óleo, ela é muito mais difícil de controlar. Porque aquele óleo ali não foi... Ali foi óleos que vinham nos barcos, né, nos navios. Então, muitos animais morreram, muitos peixes, tartarugas, né? Não sobreviveram a tanta poluição. Impossível viver, né? As cenas eram até fortes. Quando a gente ligava a televisão que ia assistir, meu Deus do céu, era a tartaruga. A gente tinha tartaruga que a gente nem sabia que era uma tartaruga, porque tava coberta mesmo. A gente sabia pelo formato. Mas a gente nem identificava o que era a cabeça, o que eram as patas da tartaruga do jeito que estava. A gente só via, né? Tinham muitos peixes mortos também, já estavam pretos os peixes, todos cobertos do óleo mesmo. Então, tudo que se faz de mal para a natureza colabora para a extinção desses animais. E o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, esse IBAMA, ele controla essa questão. Tem animais que a gente não pode criar em casa. Se por algum acaso a gente quiser criar esse animal, tem que pedir autorização ao IBAMA, tá? Para poder criar. O IBAMA, ele vê isso aí, ele cria regras, né, para que as pessoas não façam mal à natureza. Criam leis para que as pessoas sejam punidas se fizerem crimes ecológicos. Então, tem o IBAMA, ele é responsável por várias coisas, né? Inclusive o tráfico de animais, quando as pessoas pegam o animal e vendem, quem dá em cima é o IBAMA. O IBAMA vai lá, pega aqueles traficantes, né, que são as pessoas que vendem animal sem poder vender, multa e às vezes até prendem esses traficantes, né? As multas são altas, mas infelizmente ainda não acabou essa venda de animais, né? Estou falando assim, vendas de animais, tá, gente? Mas eles caçam muito animais silvestres. Se você passar perto da sua casa, você vê numa casa de ração um cachorrinho para vender, você vê um periquito, um canário, são animais que a gente pode ter em casa. Então, o IBAMA, ele não proíbe a gente de criar, não, tá? A calopsita, né, que é aquele que tem uma peninha assim em cima, então você pode criar tranquilamente.
Se você passar na casa de ração, você vê lá um gatinho para adoção. Então, isso aí, tá? A gente tá falando dos animais silvestres, que tem pessoas que querem criar tucanos, querem criar araras, querem criar outros animais que não podem, né? Vulnerável de extinção. Um animal, ele é vulnerável de extinção quando tem uma redução de 20% da população desse animal, certo? Isso é a natureza quando tem só 10 mil animais adultos. A gente diz assim, mas 10 mil são muitos animais. Pior que não são não, viu, gente? Porque na natureza, o número 10 mil, ele é muito pouco. Para a nossa natureza, para que a natureza ela tenha um grande número de animais, 10 mil é muito pouco, né? Porque 10 mil animais, não dá nem tempo dos animais se reproduzirem, porque eles ficam espalhados. Tem alguns animais desses daí que são atacados por predadores, né? Esses predadores podem ser os seres humanos ou outros animais. Então, vão desaparecer mais ainda. Um exemplo desses animais aí que já reduziu 20% da população e que tem cerca de 10 mil na natureza, a tartaruga de couro, ó. Caso ninguém nunca tenha visto, como é, olha o desenho dela aqui. Tartaruga de couro também está na lista de animais em extinção. E tem outras espécies de tartaruga também que estão ameaçadas, tá? Não é só a de couro, não. Perigo de extinção. Redução de 50% da população nos últimos 10 anos. Quando a gente fala redução de 50%, é porque só existe metade desses animais, certo? Metade do que existia antes. Quando existem mais ou menos 2.500 animais adultos. Veja só, se a gente já viu que 10 mil é pouco, 2.500 ainda é menos, né? Então, exemplos, tartaruga verde, que é o que nós estamos vendo aqui, ó, outro tipo de tartaruga já, olha, em extinção, e ararajuba. A ararajuba, vocês estão vendo aí a segunda imagem do livro de vocês, da página 144, que é essa ave amarela, ó. Certo? Criticamente ameaçados. Redução de 80%. É muito alto, viu? Nos últimos 10 anos. Existem menos de 250 animais. Se a gente já viu que 10 mil e 2.500 também são são números baixos. Se a gente for falar em natureza, imagine 250. Exemplo, o lobo vermelho, que vocês têm também na página 144, que é a terceira imagem do livro. E o peixe-serra. Se alguém nunca tinha visto, olha como é o peixe-serra. Ele lembra até um serrote, né? Porque ele tem os... Né? Então, por isso que ele é chamado assim, peixe-serra, né? Ele lembra uma serra, lembra um serrote, né? E olha aí, uma das causas que fazem os animais desaparecerem, ó. O desmatamento. Tudo isso aqui eram árvores. Olha o que tem agora. Essas madeiras aqui eram árvores em pé, árvores plantadas. Olha como estão agora. As queimadas, nós estamos vendo bastante, né? Olha aqui, ó. Inclusive as pessoas os estados, né, que ficam próximos, que fazem parte do Pantanal também, estão sofrendo com a poluição por causa dessas queimadas. Olha só, eu pergunto a vocês, tem condições dos animais conseguirem sobreviver? Isso aqui, não tem nenhuma. Se não morrerem carbonizados, morrem sufocados. Né? A gente não vê nem direito a... Olha aqui, ó. Fica até difícil a gente saber se é dia ou se é noite, que é tanta fumaça, né? Que poluição. Olha aqui, os animais aquáticos.
O que é que eles sofrem? Né? Descontrolada. Observem a quantidade de peixes que tem aí. Muitos peixes, né? Isso, então, isso aí, essa questão desse descontrole. As pessoas pescarem sem pensarem na natureza, sem ter um controle. Olha aí o que é que acontece. Tem muitos peixes que estão entrando em extinção. Aprisionamento de animais. Tem pessoas que criam um macaquinho em casa, mas olha como criam. Já não era nem certo criar. Aí prendem esse animal não vai poder acasalar, né? Não vai poder se unir com outro animal para se reproduzir. Então, ó, vai desaparecendo na natureza. Olha aqui, ó, a outra ave aqui, presa, como é que ela vai se reproduzir? Tem animais que não se reproduzem em cativeiro, não se reproduzem em casa de jeito nenhum. Certo? Então, nem adianta tentar. E aqui nós vamos ver agora alguns animais que estão ameaçados de extinção. Lobo-guará, ariranha, caso alguém não tenha visto ainda como são esses animais, tá certo? Tucano, olha o tucano como é uma ave belíssima, né? A onça pintada, né? Uma pele muito bonita. Gato maracajá, ou gato do mato, como algumas pessoas chamam. Ele é muito bonito, também desperta muito nos caçadores, né? O instinto de querer pegar. A arara azul. Outros tipos de araras também estão em extinção, tá, gente? Então, agora a gente vai fazer a página 145, tá? Então, vamos fazer, certo? O que é que nós temos aí? Ó, primeiro, o que contribui para que diversas espécies estejam ameaçadas? Nós vimos algumas coisas que colaboram, né, para alguns desses animais desaparecerem. São o quê? Que nós vimos até as imagens agora no final. Poluição, queimadas. O que mais pode colaborar? A caça predatória, a pesca descontrolada. Então, tem várias coisas que podem colaborar para que esses animais desapareçam definitivamente, né? Desapareçam para sempre do nosso planeta, certo? Então, você pode colocar alguns, tá certo? Segundo, o que significa IBAMA na letra A? Significa o quê? Que a gente viu? Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Certo? Então, esse segundo aí a gente precisa realmente fazer juntos, tá certo? A letra B. Qual é a função desse órgão? Qual é a função do IBAMA? Propor e editar normas, né, e padrão de qualidade ambiental, ou controlar, né, o que as pessoas fazem, né, com a natureza, né, controlar tudo que é feito na natureza, com os animais, né, com o meio ambiente. Também o IBAMA deve punir, né, fiscalizar o que está sendo feito, como está sendo feita essas mudanças no meio ambiente, tá certo? Terceiro, o que são animais ameaçados de extinção?
São aqueles animais o quê? Que eles estão ameaçados de desaparecer, ó, para sempre ou de vez do nosso planeta, não é isso? Então, qualquer uma das duas formas que você colocar, vai estar certo. Aqueles animais que correm o risco de desaparecer para sempre, ou de vez, ou definitivamente, tá certo? Então, ó, olha aí algumas opções. No primeiro, bastava você escrever algumas. Então, ó, desmatamento, derrubada de árvores, relembrando. Queimadas, que são aqueles incêndios florestais que nós estamos vendo bastante, né, no Pantanal. Poluição, caça predatória, aprisionamento de animais. E tem outros fatores, mais outros fatores, né? Segundo, estava perguntando o que significava IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Letra B, estava perguntando qual era a função do IBAMA, editar normas e padrões de qualidade ambiental, né? Esse IBAMA, ele fiscaliza também se está tendo, por exemplo, caças, se estão tendo queimadas agora mesmo, com essas queimadas no Pantanal, o IBAMA sempre está indo lá para ver o que melhorou, né, se piorou, se tem algo que se corre mais risco de ter mais queimadas, se tem alguma forma de prevenir essas queimadas. Então, tudo isso aí, o IBAMA estuda, né, observa. E aí, o terceiro, você poderia colocar animais que correm o risco de desaparecer para sempre da Terra, ou animais que correm o risco de sumir definitivamente da Terra ou do nosso planeta, tá certo? Tem várias formas de você colocar. Certo? A página 146, que é a atividade de casa, tem assim: pinte as frases que mostram atitudes que auxiliam na preservação da fauna e risque as que levam os animais à extinção. O que for certo, a gente pinta. O que for errado, a gente risca. Destruir florestas e matas. Reflorestar margens de rios e nascentes. Relembrando, reflorestar, plantar novas árvores. Caçar sem controle e criminosamente. Poluir os rios, mares e lagos. Tratar bem todos os animais. Pescar somente em áreas permitidas. Lembrando, os retângulos que estiverem com as frases certas, você vai pintar. Os que estiverem com as frases erradas, você vai riscar. O quinto tem assim: leia e depois responda. Tem um textinho aí no retângulo rosa. E vocês vão responder as letras A e B de acordo com esse retângulo. Um animal é considerado em perigo de extinção quando a sua população sofreu uma redução de aproximadamente 50% nos últimos 10 anos, ou quando só existem mais ou menos 2.500 animais adultos dessa espécie. Exemplos: a tartaruga verde e a baleia azul. Animais são considerados criticamente ameaçados de extinção quando o tamanho de sua população sofreu redução de aproximadamente 80% nos últimos 10 anos, ou quando existem menos de 250 animais adultos. Exemplo: macaco prego dourado. Letra A. Quando o animal é considerado criticamente ameaçado de extinção, segundo o que tem dizendo aí no retângulo. Letra B. Quando o animal é considerado em perigo de extinção, de acordo com o que tem aí no retângulo. Então, letras A e B devem ser respondidas de acordo com o mini textinho que tem aí no retângulo rosa, tá certo? Então, está aí nossa atividade, fizemos a correção da atividade realizada no vídeo, da atividade da última aula, certo? Então, hoje a gente fica por aqui. Até a nossa próxima aula.